Oi, meus amores do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele. Que todos sejam bem-vindos, né? Mais uma aula de redação. Bom, hoje é a nossa aula de número 4, correto? E como eu sempre falo para vocês, anotem tudo no caderno, porque quando nós retornarmos, eu vou rever tudo, né? Vou olhar os caderninhos de vocês para dar o visto. Então, façam todas as anotações e bons estudos. Hoje nós vamos falar sobre charge e cartoon. Bem, o que vem a ser charge e cartoon? Eu coloquei aqui algumas diferenças, tá? E alguns conceitos. Bom, o cartoon é um gênero jornalístico. Bom, gênero jornalístico, vocês já sabem que podem ser tanto considerado como jornal ou revistas. É um gênero opinativo que critica, satiriza e expõe uma situação por meio do grafismo e do humor. O que é grafismo? Desenhos, né? Linguagem não verbal. Uma outra definição é que abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão de informação gráfica, como eu acabei de falar com vocês, né? Os jornais, revistas e também a internet. A própria internet se apropria muito disso hoje em dia também. O cartoon é um tipo de texto que chama a atenção, né, do leitor, não só pelas suas figuras, pelos seus desenhos, pelas suas imagens serem humorísticas, mas também pelo seu conteúdo, né, que tem um fundo de moral, fazendo sempre uma crítica. O termo cartoon é uma forma portuguesada do termo inglês, né, cartoon, que significa cartão, e que tem origem na palavra italiana, cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias. O que são as onomatopeias? São aqueles sons, imitações de ruídos, né? Que eu também já andei algumas aulas falando com vocês sobre isso. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião, o ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. O que é uma legenda? O que vem a ser uma legenda? Legenda é como se fosse um título daquele cartoon, o título daquele balão, né? O título das histórias em quadrinhos. Isso é chamado de legenda. Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada e rápida, o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Então, o cartoon ele sempre está relacionado a temas variados, né? Da nossa realidade, de tudo aquilo que nos acomete durante o nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Das nossas ações. Bom, as características, né, desse tipo de gênero são: primeiro, gênero textual constituído de uma linguagem não verbal, né? Porém, ela pode ter também uma linguagem verbal, que é por meio da palavra escrita, né? É óbvio. E a linguagem não verbal, então, ela é mais utilizada nesse tipo de gênero por conta dos desenhos, que os desenhos expressam ali as ações dos personagens. Uma sátira, né? Uma sátira quer dizer humor, algo engraçado. Uma ironia, geralmente um tom irônico, cômico, engraçado. Uma flexibilidade é você ser flexível nas palavras, ser flexível no modo como você vai usar as palavras ali, no modo como você vai representar os desenhos. Você tem que ter muito cuidado para você não ser tão ofensivo, porque você pode ofender as pessoas com isso. Associação da linguagem verbal ao desenho expressivo. Então, a linguagem verbal são as palavras. Então, aquelas palavras ali têm a ver com os desenhos, as imagens associadas. E entrelaça palavras, imagens e sentidos. Bom, observe o exemplo de um cartoon. Nós temos aí, né, um cartoon, você tem que observar tanto a imagem, né, quanto os gestos, quanto as expressões fisionômicas do personagem, quanto o que está escrito. Então, nós temos aí um homem apontando com o dedo para nós e embaixo tem uma linguagem verbal que diz o seguinte: façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Se vocês observarem, a cartola dele, né, como se fosse um chapéu,
representa ali o símbolo dos Estados Unidos, né? Com essas estrelas. Então, é como se fosse uma autoridade americana falando para nós, né? Povo brasileiro ou povo de uma outra nação. Então, observem que ele está fazendo uma crítica aí. Bom, mais adiante nós temos a diferença entre cartoon e charge. Embora se utilizem da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon é associado a fatos e textos atemporais, ou seja, fora de tempo, né? Atemporal, eles podem ser algo antigo ou fatos da atualidade. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Então, o cartoon, geralmente, ele fala sobre político, né? Que trata ali da coletividade, de todos ali naquele momento, faz uma crítica, faz como se fosse uma ironia. Então, o cartoon, ele trabalha o coletivo. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo, se utilizando de alertas à polícia e à sociedade. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Então, as charges retratam situações da atualidade. Características da charge: retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, se origina na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, uma narrativa objetiva, uma narrativa real. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, se você não acompanha as notícias, né? Se você não está por dentro dos noticiários, das informações do nosso dia a dia, o que acontece à nossa volta, você dificilmente vai compreender as charges, porque as charges elas são trabalhadas em cima das notícias do dia a dia. Exemplo de charge, ó. Pra frente, Brasil. Aí o que aparece ali? Lembrando que você tem que sempre aqui analisar também o contexto da linguagem não verbal, que são as figuras, as imagens. Observem que tem um homem acorrentado, né, no alto de um penhasco, de uma montanha, e ao lado a linguagem não verbal é verbal, dizendo sobre pra frente, Brasil, e ele está ali amarrado, né, como se fosse também enrolado numa bandeira brasileira, porque está em preto e branco, não dá para você ver, mas é como se fosse ali escrito ordem e progresso, né, atrás no homem. E ao lado, a próxima tirinha aí, a próxima charge, nós temos: doutor, quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? E aí o médico não está nem aí, olha ali, ele fumando, como é que ele pode dar exemplo se ele está ali no computador, não está nem aí para o seu paciente? Olha o que ele diz: minutinho só que vou pesquisar no Google. Então ele mostra que ele também não tem conhecimento. Então como é que ele vai atender um paciente se ele não sabe, né, dos próprios sintomas do paciente, se ele não conhece as doenças, se ele não conhece os termos técnicos ali do seu, né, dos seus estudos ali, conforme o paciente está solicitando. Então, observem que aí também faz uma crítica, né? Então, é a mesma coisa. Como pode uma pessoa estudar se ela não lembra, né? Se ela não sabe? Ela estudou sobre um determinado assunto e ela não sabe, ela não lembra, então fica difícil, fica complicado, né? Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês, uma boa semana e façam as atividades que estarão no Face disposta para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.